Seguimos com Tudo Posso ao vivo nesta terça-feira, aqui direto dos estúdios da Rede Família em São Paulo. E agora a gente vai falar sobre os tênis que estão aí ligados à tendência, ligados à moda. No entanto, na hora de escolher o modelo para correr, para competir, para caminhar, para malhar e até para passear, é preciso seguir regras básicas para que os seus pés não sofram. Aliás, acho que não só os pés, né? O corpo por inteiro. O legal é que cada vez mais os fabricantes se preocupam em desenvolver produtos com características próprias para cada atividade e fazem uso da tecnologia de ponta sem abrir mão de conceitos como beleza e performance. Um calçado ideal tem que se adaptar ao pé e não ao contrário. Cada pé tem 28 ossos e dezenas de articulações e tendões e merece toda a atenção e cuidado. E para esclarecer todas as suas dúvidas, as minhas também, nós estamos recebendo aqui o fisioterapeuta, o professor mestre Dr. Rodrigo Andrade, para falar sobre como nós devemos fazer na hora de escolher o tênis ideal, o calçado ideal para o nosso dia a dia. Doutor Rodrigo, muito bom dia. Bom dia. Obrigado mais uma vez pela presença. Já quero deixar o WhatsApp de plantão para o pessoal do Brasil inteiro aí, 0 operadora 11 94494 5023. Doutor Rodrigo, onde as pessoas mais erram? Olha, os calçados, né, no modo geral, as pessoas optam principalmente pelo conforto. Pela beleza, pela estética, beleza, pela pelo- marca, Sim. é isso? Então, no dia a dia, hoje a gente trouxe alguns modelos aqui, acho que para exemplificar um pouco mais, né? Uhum. Porque a gente vai tendo algumas pressões maiores dependendo do tamanho do salto alto, por exemplo, das mulheres, que elas usam bastante, e principalmente alguns tênis mais rígidos fazem com que mude toda a mecânica da nossa corrida, toda a mecânica do nosso andar, e isso vai tendo algumas alterações em todo o resto do corpo e principalmente na postura corporal. Olha, o doutor Rodrigo trouxe pra gente aqui uma bancada completa, né? A gente começa desde uma rasteirinha até chegar no tênis aqui. Antes de chegar nos tênis, perfeito, nós vamos começar com o dia a dia que inclusive faz parte da rotina da mulherada aí, né, doutor? Então, o que acontece? Quando existem essas rasteirinhas, por exemplo, né? O pé normal, nosso pé normal, a gente tem uma porcentagem da divisão do peso. Então, o que seria? 54%, 55% mais no calcanhar e 45% do peso mais na frente do pé. Ok. Você sente isso na própria pisada, né, Exatamente. doutor? Então, pra gente caminhar, a gente faz um rolamento, que é o calcanhar, toda a ponta do pé, faz todo um rolamento e depois vai tirando os dedos e faz um impulso. Ok. Então essa seria a nossa marcha natural, tá? O que acontece com essas rasteirinhas? Elas não são nem um pouco confortáveis, né? Elas são muito rígidas e faz com que, por mais que tenha um pequeno saltinho, elas são muito rígidas e quando você, o dia todo nela, a pressão, principalmente no calcanhar, ela é maior. Então, assim, qual é o melhor sapato vai depender de cada pessoa. Uma pessoa que tem um problema no calcanhar, por exemplo, o esporão de calcânio, que é muito Que é comum. isso? Esporão de calcânio, dependendo de tanta pressão que o nosso corpo faz no decorrer da vida, forma um osso onde não deveria formar. Ao longo dos anos? Ao longo dos anos. É uma deformidade que o corpo faz. Isso chama-se osteófito. É uma deposição de cálcio que o corpo faz no calcânio, no osso do pé, do calcanhar. E isso gera muita dor, porque imagina um espinho. O nome se dá pelo esporão por causa do galo, daquela pontinha. Então imagina isso no seu pé o dia todo. Então, por exemplo, nesses casos, quando você coloca um salto de 2 a 3 centímetros, ajuda. Porque você troca isso, você inverte. Você joga mais o peso para frente e menos peso atrás. Então, até 3 centímetros é um salto que seria confortável para a pessoa. Então, a pergunta, salto alto é bom sempre? Não, então, Não? até 3, na verdade, o salto alto, assim, não existe nenhum estudo que fala assim, a pessoa que usa mais salto alto, ela tem alterações, isso modifica a postura dela ao decorrer da vida. Mas quando ela está com salto alto, vamos pensar num salto alto desse, que é bem alto, né? O que vai acontecer? Ela vai tendo maior encurtamento da musculatura posterior, então a panturrilha, né?
todo o posterior da coxa, vai aumentar, né? Por isso que fica elegante, porque aumenta a lordose lombar. Levanta o bumbum. Exatamente, é isso. Ok. Só que isso acaba... Vamos falar o português claro aqui, né, gente? É isso mesmo. Por isso que é elegante, tudo, mas para a coluna é prejudicial, principalmente para quem já tem algum problema na tem coluna. mulheres que dizem assim, eu não consigo sair de casa sem salto alto. Então, mas isso, pensando no decorrer da vida, é muito prejudicial. Pensa ainda que se for um salto com um bico mais fino, imagina que os seus ossos, né? Você falou muito bem. Você vai apertando, né? 28 ossos a gente tem no pé. Então, 33 articulações. Então, isso vai se apertando, os tendões, a musculatura vai se adaptando. Principalmente, esses saltos, quem usa há muito tempo isso, vai tendo aquela famosa joanete, que o nome científico é hallux valgus. O dedo vai indo para dentro e, na verdade, um osso vai saltando para fora, né? Então, ela é prejudicial. Então, assim, qual salto alto é bom para cada pessoa? Até 3 centímetros, o que ele faz? Ele faz com que você jogue o peso um pouquinho para frente, o seu centro de gravidade um pouco para frente, e relaxa essa parte posterior. Então, para quem tem problema no calcânio, ou quem tem dores na lombar, às vezes até 3 centímetros ajuda a pessoa a dar uma que seria relaxada. esse saltinho aqui. É Pequeno, isso? até Perfeito. 3 centímetros. Um salto pequeno, tá? Isso. E, doutor, o tamanho do salto, né? Eu digo aqui a espessura dele, ó. Quanto é fundamental também? Fundamental. Quanto o salto mais fino, por exemplo, esse, maior... Ó, vamos comparar os dois aqui, Isso. ó. Perfeito, ó. Olha que Dá uma olhada, a diferença. maior instabilidade para a pessoa. Então, não é à toa que ao ela andar com isso, ela tem maior instabilidade. Uma coisa muito grave que eu vejo hoje é as crianças, assim, meninas de 6, 7 anos de salto alto. Uma que elas ainda estão adaptando a musculatura dela para a fase de crescimento, isso vai tendo algumas alterações durante o corpo e na postura, e elas ainda não têm um equilíbrio adequado para usar isso. Tá Então, certo. assim, pensando na saúde da criança, isso é muito prejudicial. Olha, você de todo o Brasil, tendo alguma perguntinha, só mandar o WhatsApp pra gente, 0 operadora 11 944 94 5023. Hoje nós estamos falando para vocês sobre os riscos aí de escolher um calçado completamente inadequado. Não vá apenas por modismo, hein? Você precisa saber quais são as suas necessidades, qual tipo de pisada que você tem, para escolher desde um sapatinho para o seu dia a dia até um tênis para a prática de atividade física, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho com o doutor Rodrigo. Doutor, o senhor falou sobre crianças, inclusive, né? Menininhas, jovens aí, 10 anos, comum, né? muito Utilizando o salto. Tem uma idade limite para começar a usar o salto? Olha, então, eu vou repetir mais uma vez. O salto alto, ele não seria o melhor sapato indicado para nenhuma população. Ainda mais para uma fase de crescimento, que a mulher vai crescer até os 18 anos aproximadamente. E isso vai tendo algumas alterações durante o corpo, durante a postura. Nessa fase de adaptação, quanto menor o estímulo, quanto menos você fizer algo que pode ser prejudicial, melhor para ela. Então, eu vou voltar a falar que o melhor seria sapatos mais maleáveis. Mais maleáveis, quanto mais flexível, mais melhor. flexíveis, É isso? melhor, porque faz com que você permita fazer todo o rolamento do seu pé. Quando você tem sapatos mais rígidos, você enfraquece a sua musculatura da sola do pé, principalmente chamada fáscia plantar. Essa musculatura vai enfraquecendo, podendo gerar alguns problemas também, chamados fasciites plantar. Então, a gente fala do sapato, mas um tênis também muito rígido, por exemplo esse, faz com que, ele praticamente não dobra. Também é prejudicial para esse rolamento. Nós vamos chegar no tênis, vamos entrar literalmente nesse assunto, mas antes tem a WhatsApp, a Meire Borges, que eu sei que também adora um salto alto, tá aqui de plantão, para trazer para a gente as perguntas do Brasil inteiro. Você gosta de salto alto, né, Meire? Ah, eu adoro. Qual mulher que não gosta, se sente mais elegante num salto, né? Agora, olha, esse WhatsApp hoje aqui tá bombando e a mulherada do Brasil inteiro tá escrevendo, falando que o programa tá muito bonito hoje, com o doutor e com o Rafael aqui. Opa! Estão mandando beijo, falando que vocês são muito lindos, mas enfim, vamos às perguntas. A Camila, lá do interior da Bahia, tá perguntando quantas horas, mais ou menos, por dia, o uso do salto alto não prejudica a saúde da mulher e se realmente o uso de sapato com salto bem alto causa varizes. Doutor, boas perguntas, hein? Vamos lá. Já que é inevitável, a mulher quer usar o salto alto, ela é uma executiva, usa o salto no seu dia a dia. Qual que é o limite?
uma executiva, por exemplo, trabalha bastante tempo sentada também. Então, ok. se ela tiver esse trabalho dela ficar um tempo, ela vai até o trabalho, senta, passa o dia sentado, depois ela não vai trabalhar em pé o dia todo com salto alto, não seria tão prejudicial. Agora, uma pessoa que trabalha o dia todo em pé, com salto alto, acaba tendo maior encurtamento dessa musculatura, maior comprometimento da coluna lombar, principalmente, que vai ter essa maior alteração. Então, acaba sendo mais professora, né? Aquelas professoras elegantes, Sim. que ficam na sala de aula o tempo todo ali, né? Então, Querem manter a elegância. Um salto menor vai ser mais certo. interessante, porque ela vai continuar sendo elegante, como as nossas telespectadoras estão falando, porém, elas não vão ter um prejuízo tão grande. A segunda parte da pergunta sobre varizes. Salto alto provoca varizes, doutor? Na verdade, vai tendo uma maior compressão nessa musculatura Tá certo. e mais isso acaba acarretando mais quem fica muito tempo em pé, mais do que o salto alto. Tá Então, certo. não depende se a pessoa tá com salto ou sem salto. Mas ajudaria? Ajudaria? Ajudaria a ter mais varizes ou não? Não tem nenhum necessariamente, tá. estudo que comprova assim, alguma coisa mais específica a respeito a isso. Tá. Doutor, nós falamos muito sobre o caso de mulheres daqui, Sim. né? Para a escolha do salto, salto alto, salto baixo, mas Pra tem quem corre. tem os meninos. Sim. Tem os meninos que têm aquela pisada, tipo jogador de futebol, né? Que anda na pontinha do pé. Você já viu isso, Sim, doutor? sim, O que sim. acontece com isso? A pisada na ponta do pé, ela praticamente não encosta, você vai ver mais em corredores vamos por o Bolt, né? Que ele corre 100 metros, 50 metros. de tiro curto, né? Tiro curto. Se ele colocar o calcanhar no chão, ele perde performance, perde tempo. Então, essa pisada é muito rápida na ponta do pé mesmo. Tá certo. Agora, já um corredor de maratona, ele vai fazer Mas, doutor, a gente todo o apoio. percebe já crianças que Na têm ponta essa do pé. pisada na ponta do pé. Crianças, hoje a gente pode desconfiar com alguma síndrome algum problema mais sensorial. Sensorial quer dizer assim, a percepção da sola do pé. Então, alguns tipos de autismo que está muito em alta, pode ser. Tá. Ou encurtamento severo da musculatura da panturrilha, né? A ideal seria aquela botinha ortopédica para corrigir? Não, Não? de jeito nenhum. A botinha ortopédica, hoje em dia, ela já está, assim, mais do que estabelecido na literatura que ela não é boa para essa fase, porque ela se usava quando a criança ela tinha o pé um pouco para dentro, o joelho e o pé. Tentava colocar isso para fora, mas isso, sabe, que faz parte do desenvolvimento dessa criança, que isso vai melhorar, tá? Agora a gente já está mostrando para vocês aí de todo o Brasil um vídeo. Doutor Rodrigo, explica para a gente. Isso. Ali exemplifica a pisada, justamente A pisada, isso? exatamente. Quando existe um corredor, né, os dois primeiros vídeos que apareceram, você percebe que tem um pico de pressão a hora que ele encosta o calcanhar. Esse tipo de apoio, né, ele acontece somente quando nós andamos, Tá certo. ok? Agora, nesse próximo vídeo, mostra o jeito correto de você pisar na corrida, que é colocando mais o meio do pé, que é onde nós temos toda a musculatura, maiores articulações para adaptar toda a carga do nosso corpo. Né? Tá, não é pisar nem tanto com a ponta do pé, Não. nem tanto com o calcanhar, mas com o meio. Nesse gráfico mostra, nesse estudo americano, quanto de pressão, como é muito maior a pressão no membro inferior de quem pisa encostando o calcanhar e como é pequeno quem pisa com Tá a ponta do certo. pé. Aham. Tá? Então, é um estudo americano recente, de umas maiores revistas americanas da medicina, e eu acho que a gente poderia exemplificar isso aqui nos tênis. Com os tênis, vamos Com mostrar os tênis. tênis então, né? Então, por exemplo, o tênis, quando a gente vai correr e tem um amortecedor, porque a gente compra às vezes um tênis desse pensando que esse amortecedor vai ser muito bom para corrida, ou vai ser muito bom. Então, o que vai acontecer? Ele faz com que você tenha menor mobilidade, faz com que você encoste o calcanhar primeiro. Tá certo. Esses tênis mais maleáveis, eles permitem que você, de fato, faça todo o rolamento do pé. Então você vai encostar primeiro a ponta do pé, o pé vai se adaptar e depois você vai tirar ele novamente. Tá certo, Tá? olha, esse universo do tênis é um universo muito vasto que merece ser explorado, inclusive com uma pauta única, doutor Rodrigo. Que bom. Volta, Com certeza. volta para falar só sobre tênis, Com inclusive certeza. para falar sobre o prazo de validade dos tênis. Você sabia que tem prazo de Exatamente. validade, Mary?
Tênis tem prazo de validade, né? Você de todo o Brasil precisa ficar atento a essa informação, então. Doutor Rodrigo, combinado? Muito Vai obrigado. voltar para Com falar certeza. só sobre tênis? Só sobre tênis. Tá, eu vou trazer o tênis que eu tenho em casa também, então, para o senhor avaliar. Se o tênis está ótimo. certo ou não para o meu dia a dia. Muito obrigado. Combinado? Vamos marcar assim, então. Perfeito? Rodrigo, Obrigado mais uma mais vez, uma vez. muito obrigado. Ó, nós vamos fazer o seguinte, gente, nós vamos para o intervalo, mas antes de anunciar o que nós vamos ter na culinária de hoje, para você de todo o Brasil, que já estava, inclusive, na expectativa por acompanhar a reportagem que eu fiz lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, a dica é o seguinte: no decorrer dessa semana, nós vamos exibir a reportagem completa para vocês. Vocês viram que o programa de hoje estava recheado de atrações, então a gente ia ter que picotar. Não é justo fazer isso. Então, combinadíssimo, durante a semana, nós vamos exibir, então, uma reportagem que eu fiz lá no ateliê do meu amigo Ney Martins, do chefe Ney Martins, e ele ensinou a gente a fazer geleia artesanal e preparada no fogão a lenha. Um sabor incrível, imperdível. No decorrer da semana, a gente vai avisar para vocês, tá certo? A gente vai conferir na íntegra essa minha aventura em Juiz de Fora. Aliás, beijo para Juiz de Fora, beijo para todo o Brasil acompanhando a gente. Intervalo e no próximo bloco, então, você vai aprender um prato delicioso, super saudável. Que tal preparar aí na sua casa um medalhão suíno grelhado ao óleo poró com purê de maçã e pimenta cambuci? Gente, só de falar já deu água na boca. A nutricionista Estela Hermann vai estar com a gente daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí não.